E aí galera, tudo beleza? A gente vai começar uma série de vídeos agora sobre testes, ou seja, a gente seguindo aquela ideia de acompanhar o roadmap do site oficial do Flutter, a gente tem o conteúdo a ser coberto ali na parte dos iniciantes, porque a documentação oficial, o roadmap oficial, que é dividido em iniciante, intermediário e avançado, os testes se encontram lá na parte do iniciante em Flutter. Então a gente precisa aprender a testar a nossa aplicação. Então a gente tem principalmente os testes de unidade, os testes de widget e o teste de integração. A gente vai começar falando sobre os testes de unidade. Os testes de unidade, eles servem para nós testarmos uma função, um método ou uma classe que você usa aí no seu aplicativo. Então, vamos lá. Meu nome é Anthony. Quem estiver acompanhando o canal e gostar, já se inscreve e deixa o famoso like aí. Então é o seguinte, aqui a gente tem a nossa aplicação inicial do Flutter, o padrãozinho aqui que é o famoso contador. Então, ele foi criado aqui só para que a gente possa ter uma estrutura para criar a nossa classe de teste de unidade e fazer esse exemplo básico para a gente entender como funcionam os testes no Flutter. Então você tem o seu aplicativo e você primeiro quer criar uma classe para testar alguma regra de negócio, alguma lógica, algum cálculo. Então como que você faria isso? Lembrando que aqui a gente está falando de teste de unidade. No próximo vídeo a gente vai falar de como testar os widgets em si, que aqui, e aí a gente já vai ver como interagir com a nossa interface, o UI, né, a tela do aplicativo. Nesse vídeo é só sobre a classe em si. Então vamos lá, vou minimizar a câmera. Temos aqui o nosso código, famoso main.dart. E nas nossas dependências, você já observou que geralmente o aplicativo inicial, padrão, ele vem com essa dependência Flutter Test. Esse Flutter Test é que vai te permitir criar os testes. Então, se não tiver aí, você adiciona essa dependência Flutter Test. Mas no aplicativo padrão ela já vem incluída. Então, agora a gente vai criar aqui uma classe para a gente testar. Essa classe eu vou chamar ela de counter. Vou criar aqui no próprio pasta lib. Vou chamar de counter.dart. E essa classe vai ter esse conteúdo aqui. Então é a classe counter, que tem um valor de 0, um value 0, e tem duas funções, uma de incremente e uma de decremente. Então quando a gente chamar a função incremente, não vou nem falar clicar, porque a gente está falando só da classe sem interagir com a interface. Quando a gente chama a função incremente, ele vai pegar, esse método vai retornar o valor 0 mais 1. E o decremente vai retornar o valor atual da variável value e vai diminuir menos 1 dela. Então tá, aí você quer testar isso aqui. Como é que você faz? Você vai criar aqui na raiz do seu projeto, você observa que aqui tem a pasta lib, Linux, macOS, Android, Build. Se você estiver no VS Code, você vem aqui nesse segundo quadro, nesse segundo ícone aqui, porque o primeiro é new file, ou seja, vai criar um novo arquivo. A gente quer criar uma nova pasta, um new folder, para a gente colocar os nossos testes dentro. Então, Então aqui dentro de teste tutorial, você pode vir aqui, vou clicar aqui com o aqui fora, para não marcar nenhuma pasta, eu vou clicar aqui embaixo, olha onde meu mouse está, vou criar aqui meu folder teste. Então agora eu tenho uma pasta teste aqui. Dentro da pasta teste, eu vou criar aqui agora a nossa classe para testar a nossa classe counter. Então eu vou chamar de counter test.dart. E vou colocar esse código aqui. Eu estou seguindo o exemplo da documentação
oficial. Deixa eu apagar essa importação aqui, eu vou importar manualmente aqui. Cortei a dependência do Flutter teste para ele enxergar o que é essa função teste aqui. E esse counter aqui, a gente precisa importar a nossa classe counter.dart. Então lá na pasta lib eu tenho a classe counter e aqui dentro da pasta teste eu tenho o arquivo counterTest que vai fazer o teste aí da nossa classe. Então o que acontece? Eu tenho aqui dentro do nosso main, da nossa função main, uma função teste. E dentro do teste eu coloco aqui o nome do teste. Counter value should be incremented, ou seja, o valor do contador deve ser incrementado, ou seja, isso é o que eu espero do teste, que o valor seja incrementado de 1 mais 1. Depois do nome do teste, observe que eu tenho uma vírgula. Depois da vírgula eu vou passar um outro parâmetro, que é uma função, que eu não passo nenhum argumento. Observe que se eu tentar passar um argumento ele vai reclamar. Então é uma função que dentro dela eu vou declarar a minha classe. Então eu tenho aqui final counter, recebendo a classe counter que eu estou testando. E aqui, depois que eu declarei a classe counter, eu estou chamando a função increment. Olha aqui dentro da classe eu tenho um objeto counter chamando a função aqui increment. Quando eu chamar a função increment, agora eu preciso esperar o resultado do teste. E esse esperar o resultado do teste é via essa outra função aqui, expect, ou seja, expect é esperar. O que é que você espera depois de executar esse teste? Esse teste aqui em cima. Eu espero que o counter value, ou seja, valor, a variável counter value, ou seja, o valor dentro da classe counter seja 1. Ou seja, ele vai dentro da classe counter buscar a variável value e vai verificar se agora o valor é 1. Então, essa é uma estrutura de teste. Você declara o teste, dá o nome do seu teste aqui, o que é que você quer testar, e dentro do teste você faz o seu teste. Você cria a ação, o seu comportamento dentro do aplicativo, ou da classe no caso, já que a gente está falando de teste unitário, e depois você vai esperar o resultado. Você vai comparar o valor da variável com o valor esperado. Então aqui o teste só vai passar se essa variável value dentro do objeto counter for igual a 1. Então como que a gente executa esse teste aqui? Ó? Se eu vir aqui no VS Code e clicar nesse frasco aqui do lado esquerdo, nesse recipiente aqui, esse ícone, o teste que a gente criou já vai aparecer. Então, a gente pode clicar aqui no play para executar o teste. Quando eu clicar aqui em Run Test, o que vai acontecer? Vamos ver. O teste é executado. Observe aqui no terminal não apareceu nada. Por quê? Porque a gente vai executar via terminal também. Olha só, quando eu cliquei no play, ele vai listar os testes que foram definidos aqui dentro do arquivo. Tá vendo? Ó, counter value deve ser incrementado. E se ele passar, ele vai ficar com esse ícone verde aqui. Então, beleza, vamos supor que você tenha vários arquivos de teste. Você quer testar esse countertest.dart. Então, você vem aqui, Flutter test. E coloca o nome do seu arquivo. Então, eu coloquei na linha de comando Flutter, espaço teste, porque eu quero testar. E eu coloco o caminho do arquivo de teste. O widget teste Dart dentro da pasta teste. Olha aqui a estrutura do nosso projeto. Counter teste está dentro da pasta teste. Então eu coloco teste barra inclinada para a direita e o nome do arquivo. Então pronto. Então se eu vir aqui e der um Enter aqui no terminal,
ele vai executar o teste. E aqui ele vai dizer que o widget teste não existe. Ah, tá. Por quê? Porque eu não vou testar a classe widget teste, eu vou testar a classe counter teste. Então, eu vou renomear aqui, ó, vou botar aqui teste barra counter teste. É isso que dá a gente ter preguiça de digitar e usar comandos que já estavam aqui no histórico, né? Então, é Flutter teste e o teste barra counter teste, que é o nome da classe. Pronto, então aqui, ó, se você observar, apareceu de verdinho aqui, ó, esse verdinho aqui é porque só tem um teste. Se tivesse 3 testes, ia aparecer 3 aqui. Se tivesse 5, ia aparecer 5 aqui. É que ele vai dizer que 2 testes passaram depois de 2 segundos de execução. Olha aqui, o 00, 2.02, que é o tempo de teste. E aí vamos supor que você tenha você queira agrupar mais de um teste. Então você cria outro teste aqui, eu vou criar outro teste para testar a função que vai decrementar. Eu vou duplicar o código aqui e agora eu vou colocar aqui que o valor deve ser decrementado. Então aqui eu chamo esse outro teste aqui, ele vai chamar a classe counter, só que em vez de chamar a função increment, ele vai chamar a função decrement. E se eu chamar a função decrement no início do app, qual o valor que deve aparecer aqui? -1, porque a classe começa com valor 0. Se eu chamar a função decrement, o valor vai para -1. Então eu tenho que testar isso aqui. E agora, como eu já tenho mais de um teste testando a mesma classe, digamos assim, para organizar melhor, né, o nosso teste, a gente pode criar aqui um grupo de teste. Então a gente pode criar aqui group e aqui na descrição eu vou colocar aqui counter, porque é a classe que a gente está testando. E no body aqui a gente já sabe que é uma função sem parâmetro. Então observe aqui que no grupo de teste eu tenho o grupo de teste, a descrição que eu vou colocar, coloquei counter, podia ser meu contador, o que seja, e eu tenho uma função sem argumento, e dentro dessa função aqui, dentro das chaves, eu vou colocar esses testes aqui que a gente já criou. Então eu vou recortar, vou colocar aqui dentro do grupo. Pronto, é isso que a gente faz. E agora eu tenho 2 testes dentro desse grupo para testar. Então vamos testar de novo aqui via o VS Code, aqui nesse ícone do frasco aqui, e olha, observe que aqui ele já até incluiu o outro teste aqui, ó, tem o teste do increment e o teste do decrement, já apareceu aqui. Então eu vou dar um play aqui em cima do nosso arquivo countertest.dart. Vou executar e vou aguardar o resultado do teste. Olha só, ficou tudo verdinho aqui, ou seja, os 2 testes foram executados. E agora, se eu não quiser usar aqui o ícone do VS Code, eu posso ir no terminal e executar de novo aqui. Eu digito Flutter, espaço, teste, e vou colocar o caminho do nosso arquivo de teste, que é teste barra countertest.dart. Vou dar Enter. Pronto, olha só, como a gente tinha 2 testes foram passados, executados e testados. Então vamos simular um erro aqui. Eu vou colocar aqui que no increment ele espera que o valor seja 10, mas não é 10 o resultado correto. Então esse teste ele deve falhar. Então vamos executar aqui via o nosso VS Code aqui, o recurso interno. Então vou clicar aqui no play. Olha só, o primeiro teste não passou e o segundo passou. E o interessante é que quando ele executa o teste, ele já coloca até aqui em cima
ele coloca uma explicação do teste. Ele disse que eu esperava um valor 10, quando na verdade o valor naquela execução está sendo 1. O tempo de execução daquela classe e daquela função incremente, o valor é 1. Ou seja, 1 não é igual a 10, por isso que o teste falha, o teste não passa. Agora vamos executar aqui via terminal. Fechei essa informação aqui. Vamos executar via terminal para ver a diferença quando tem erro. Então observe, quando a gente executa aqui via terminal, ele dá a mesma informação. Ele fala que o esperado era 10, aqui no expect, mas o valor no momento do erro era 1. E ele aqui, a informação que ele vai dar aqui, ó, esse verdinho mais 1 é porque um teste passou, do decrement passou. E aqui o teste do increment não passou. Então, verdinho é quantos passaram e aqui o menos 1 quer dizer que 1 não passou. Certo? Então, eu vou voltar aqui por o 1 para que os testes possam funcionar novamente. Eu vou executar aqui o teste. E agora vai passar. Pronto, o teste passou. Vai passar aqui no terminal também. Todos os testes passaram. Agora vamos supor, eu tenho 2 testes aqui. Vamos supor que eu tivesse 10 testes. Só que eu quero pular alguns testes. Digamos que eu vou mexer em alguma função. Naquele momento, talvez eu sei que eu já vou ter que alterar a regra de negócio. Não quero fazer aquele teste. Então aqui eu não quero testar mais um increment. Eu quero testar só o decrement. Então eu posso vir aqui e incluir esse parâmetro skip como true. Skip é pular, saltar aquele teste. Então, se eu colocar skip true, ele vai pular o primeiro teste e executar só o segundo. Olha só que eu vou executar de novo aqui do lado esquerdo, pelo VS Code, clicar no play. Olha o que vai acontecer. Observe aqui, ó, que o ícone do primeiro teste ele tem uma setinha pulando por cima desse ponto, ou seja, por cima do teste, dizendo que ele foi skipped, né? Eu ia falar skipado, né? Misturar o inglês com o português. Ele foi pulado esse teste, foi executado só o segundo. Isso é mais claro de ver aqui no terminal. Se eu executar o nosso arquivo counter test, o teste dele, o que acontece? Observe que aqui ficou um verdinho, ou seja, o teste do decrement foi executado, e um ficou amarelo. O amarelo é o que foi pulado, o que foi skipped, ou seja, ele não foi testado. Observe aqui as cores desses números aqui no início do resultado. Primeiro a gente tem o tempo de execução e esses números. O verde é o número de testes executados com sucesso, o vermelho é com testes, é o número de testes que falharam, e o amarelo é o número de testes que foram pulados, não foram executados. Um detalhe aqui que eu queria deixar antes de encerrar o vídeo é que aqui você colocou um valor exato aqui na espera do resultado do teste. Então, que sempre segue essa lógica aqui. Variável e valor esperado. Variável counter value, valor esperado o 1 aqui no caso. Na documentação você pode observar que tem alguns outros tipos de parâmetro. Aqui você colocou exatamente um, mas você poderia colocar aqui greater. Olha aqui o que ele deixa você configurar. O greater, ou seja, aqui ó, maior que ou maior ou igual que. Eu vou botar aqui o 1, por exemplo. Ou seja, se for maior que 1, o teste passa. Agora, se eu colocar than or equal, quer dizer, nesse caso aqui, maior ou igual a 1 passa. Maior que 1 não passaria. Certo? Então aqui é só uma forma de você configurar melhor o seu valor esperado. Se eu colocar aqui maior ou igual a 1, como o resultado aqui vai ser 1, então esse teste vai passar. Vou até executar ele aqui novamente, olha só.
Ah, tá. Aqui eu tenho que tirar o skip, senão não executa, né? Então vou executar de novo. Pronto, passaram os dois testes. Se eu colocasse aqui greater than, aí não ia passar, porque não é maior que 1. 1 não é maior que 1, 1 é igual a 1. Então vou executar aqui. E realmente ele não passa. O teste não passa, porque 1 não é maior que 1. Então tem essas outras formas de configurar. Então, além de testar o maior ou igual, tem o less, que é o menor ou igual. Tá vendo aqui, ó, less than e o less than or equal to. Então dá para configurar esses parâmetros aqui no seu teste. Aqui eu falei que tem como usar o skip para pular o teste, mas tem como pular o grupo inteiro também. Então aqui eu vou tirar esse skip true do teste e vou colocar logo aqui no grupo. Então aqui no final do grupo eu vou colocar skip true. E olha só o que vai acontecer. Eu vou executar aqui o teste. É um teste. Olha só o que acontece. Pulou todos os testes, porque eu pulei o grupo inteiro. Então é assim que a gente testa classes, funções aqui no Flutter. Você faz seu teste unitário aí, testar seus métodos, funções e classes. No próximo vídeo a gente vai aprender a interagir com a tela, com os widgets e fazer os testes aqui simulando, por exemplo, o clique do botão. Então era isso, gente. Grande abraço e até o próximo vídeo. Falou!